tablet. É um assunto que eu comecei a trazer um pouco mais aqui no canal nos últimos tempos. E viemos, convenhamos, vocês gostaram muito. E como fazem exatamente 2 meses que eu fiz um vídeo falando sobre, desde lá tiveram algumas atualizações de alguns modelos. A gente teve um incremento também de alguns que, cara, ficaram simplesmente sensacionais. Bom, é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores tablets pra você comprar hoje em dia, como sempre indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. E detalhe, a lista no começo não mudou tanto assim, mas cara, tem um em específico que lançou, tá simplesmente fenomenal. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pela opção mais barata de todas, continua sendo a mesma recomendação do último vídeo, porque ele simplesmente é meio que imbatível pelo preço, que acaba sendo o Samsung A9. Isso porque quando a gente fala de modelos baratinhos, a gente encontra diversas variações de diversos modelos, como o próprio TCL Tab 11, o TCL Tab 10 Gen 2, Xiaomi Pad SE de 8.7 polegadas. Enfim, são tablets que a gente encontra que, quando a gente olha superficialmente, ele tem configurações até mais interessantes em comparação com o A9, só que eles têm um problema em comum, que é com relação ao processador. Todos eles, sem exceção, trazem processadores extremamente fracos, principalmente para hoje em dia. E quando a gente pensa em tablet, pelo menos eu olho para um tablet, eu penso em produtividade, estudo, trabalho, caso a pessoa queira rodar um joguinho ou outro. Mas o foco principal é produtividade. E querendo ou não, ter um processador minimamente decente faz muita diferença. Vai travar menos, vai funcionar com uma melhor fluidez, e é por isso que eu acho que se destaca muito por esse preço. Isso porque aqui de cara ele vem com o Helio G99, que, cara, pra produtividade, pensando em baixo custo, é simplesmente um processador com melhor custo-benefício. Ele tem um consumo de bateria muito bom, é muito eficiente energeticamente falando. Ele vai trazer uma potência para uso no dia a dia muito boa, até consegue rodar um joguinho ou outro. Ele tem uma potência muito boa, é um processador que eu acho simplesmente fenomenal. Sem contar que aqui a gente tem 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento. É um ponto que a Samsung pecou um pouquinho, poderia ter melhorado, mas o lado bom é que você consegue expandir também o armazenamento. Sem contar que aqui ele vem com uma tela de 8.7 polegadas, que é TFT, que, sendo muito honesto, não seria a melhor qualidade de tela, além de vir com 5100 mAh, o que para um tablet é uma bateria bem pequena, uma bateria de celular praticamente. Só que é o que eu falei, resumindo, nessa faixa de preço, que é muito limitada quando a gente fala de tablet, ele vai ser o que vai te entregar um melhor processador. Mas em configurações gerais, esses outros modelos que eu citei, eles vão atender um pouco mais. Mas é aquilo que eu falei, não são processadores bons e são processadores que é questão de tempo para começar a travar. E com relação ao preço, hoje atualmente esse tablet varia na casa aí dos seus 800 a 900 reais. E que, sendo muito honesto, eu recomendo já ir pro irmão mais velho dele. Mais ou menos nessa mesma faixa, a gente encontra o Redmi Pad SE, a versão com o Snapdragon. Ele é um tablet que, sendo muito honesto, ele não fede nem cheira pelo preço. Ou seja, ele é um tablet bom, traz um acabamento muito bom, traz especificações gerais muito boas, traz uma tela de 11 polegadas, Full HD Plus, 90 Hz, tem 128 GB de armazenamento, 4, 6 ou até 8 GB de RAM. 6 GB de RAM, na minha opinião, é o básico essencial. Tem contar já 8000 mAh, e o ponto principal, que é o processador, ele vem com o Snapdragon 680. E como eu falei, comprem a versão Snapdragon. Isso porque ele tem uma versão com o MediaTek, que vem com um processador ridiculamente fraco e que não vale o preço que é cobrado. Já o Snapdragon 680, ele vai ser mais fraco em comparação com o Helio G99, por exemplo, mas ele é um processador que eu diria que ele é mínimo necessário, digamos assim. Ou seja, é um processador que vai te entregar uma potência suficiente para não ficar travando, para te atender minimamente bem em questões de multitarefa. Dá até pra dizer que consegue rodar um joguinho, um Call of Duty da vida. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele fica na casa de seus 1.200 a 1.300 reais. O que, sendo muito honesto, nesta mesma faixa, eu acabo preferindo um pouco mais o A9 Plus. Isso porque, embora ele ainda tenha 4 GB de RAM, 64 de armazenamento, ele vem também com uma tela de 11 polegadas, 90 Hz, que também é TFT, só que ele já traz 7040 mAh, e o ponto principal, o processador. Nesse caso aqui ele vem com o Snapdragon 695, que, embora o nome seja muito semelhante ao anterior, ainda assim ele tem uma diferença de potência grotesca. Esse processador, além de ser muito bom pro dia a dia, também, se você quiser, já vai conseguir rodar jogos com uma melhor qualidade. Cara, de verdade, é um processador que pro uso no dia a dia vai ser perfeito. Ele mantém uma performance muito boa, a multitarefa é fenomenal. A única coisa que iria limitar esse tablet, como eu falei, a memória RAM, poderia ter um pouquinho mais. E com relação ao seu preço, atualmente ele fica na casa aí dos seus 1.000, 1.200, no máximo estourando aí 1.400 reais. O que também, andando nessa faixa, a gente encontra o Vaio TL10, que é aí que eu falo que o Xiaomi, ele acaba ficando um pouco em cima do muro, e eu acho esse modelo um pouquinho mais interessante, vocês vão entender o porquê. Porque além dele ter uma qualidade de construção muito boa, a Vaio no geral é muito boa nesse quesito, é um tablet muito bem acabado. Ele vem com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento, já vem com uma tela de 10.4 polegadas com 2K de resolução, vem com uma bateria de 7000 mAh. Além disso, o que eu acho bem interessante dele é que ele já vem incluindo um teclado junto com ele. Inclusive na foto ele parece até um notebook. É um teclado muito bom, muito bem feito, e que já tem uma conexão inteligente, que é aquela conexão magnética que funciona muito melhor. Sem contar de processamento
processador aqui ele vem com um Unisoc T616 e, resumindo a conversa, ele tem uma potência muito semelhante ao Snapdragon 680, tem uma performance muito parecida. Não vou mentir, eu particularmente ainda prefiro um pouco mais Snapdragon, mas qual que é o ponto que ele se destaca? Ele não é o mais potente pela faixa de preço, só que esses pontos extras, como o fato de ter mais memória RAM, já vem com um teclado junto, acaba querendo ou não fazendo com que ele valha a pena, porque só um tecladinho desse é papo de R$200, e querendo ou não, se por exemplo, no caso do Redmi Pad, você for pegar a versão com mais memória RAM, você vai pagar mais caro por isso. E aqui no caso se mantém num preço muito bom. Hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$1.400. Cara, pra produtividade, você quer um tablet sem dor de cabeça, um preço um pouco melhor, ele na minha opinião é uma das melhores opções. Um degrauzinho a mais, que aqui a gente já tem um salto de performance e a gente vai pro melhor custo-benefício na questão de potência e preço, que acaba sendo o Lenovo P12. Cara, esse tablet, na minha opinião, todos os modelos tinham que vir exatamente com essa configuração, porque o preço que ele é vendido é muito bom, principalmente levando em consideração a configuração dele em comparação com outros modelos. Cara, aqui no caso a gente já tem um tablet com 128 ou 256 GB de armazenamento, 4 ou 8 GB de RAM, sem contar que ele já vem com uma tela IPS de 12.7 polegadas. Cara, é basicamente um notebook isso aqui de tela. E o ponto que mais me chama a atenção dele, como eu falei, é o processador, que nesse caso ele vem com Dimensity 7050, que, como eu falei, pra essa faixa de preço, é um processador que entrega uma performance muito boa. Tanto é que se a gente comparar, por exemplo, com o Poco X7 5G, que seria um celular mais ou menos nessa faixa que a gente consegue encontrar, a potência dele não fica muito distante desse smartphone, isso que normalmente Xiaomi sempre entrega uma potência muito boa. E com relação ao seu preço, como eu falei, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$1.700. Porém, visando um pouco mais de produtividade e convenhamos, ferramentas, cara, na minha opinião, nenhum supera nesse preço o Tab S6 Lite. Aqui eu já adianto que ele definitivamente não é a melhor configuração pelo preço. Aqui detalhe, eu tô falando do Tab S6 Lite 2024, porque tem outras versões mais antigas são piores. Aqui no caso a gente tem um tablet com 10.4 polegadas com uma tela TFT, só 60 Hz. Além disso ele vem com uma bateria de 7040 mAh, ainda vem com seus incríveis 4 GB de RAM, vem com 64 ou 128 de armazenamento, sem contar que ele vem com Exynos 1280. Não é um processador ruim, mas aquilo, não é o mais potente pelo preço. E se tratando de produtividade, uso no dia a dia, é um processador que vai te atender muito bem. A performance dele é muito boa, mais ou menos a partir dessa linha a Samsung já começou a melhorar um pouco mais na linha Exynos. Então pro uso no dia a dia, ele é um tablet que atende muito bem. Mas se ele não é a melhor configuração pelo preço, definitivamente, por que eu recomendo tanto ele? Sistema operacional. Nesse ponto a Samsung é simplesmente fenomenal, até porque o S6 Lite aqui ele já vem até com canetinha. Cara, as funções que a Samsung integra é simplesmente fenomenal. Cara, pra você que estuda, ele atende muito bem. Pra você que faz design, gosta de desenhar em tablet, ele vai te atender muito bem. Cara, a S Pen, ela entrega uma precisão tão boa pelo preço. Haja vista que o Apple Pencil custa R$1.000 e uma S Pen você consegue encontrar por 300. Ela realmente é uma caneta muito boa de tablet. E o ponto principal dele é o preço. Hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$1.700 a R$1.900. O que, como eu falei, não é o tablet mais potente nessa faixa de preço, até porque é um pouquinho mais caro, uma diferença muito mínima, a gente já consegue ir pro Poco Pad e pro Redmi Pad Pro. Cara, resumindo, se você quer um tablet potente, entregue tudo de maravilhoso, mas você não liga tanto assim pra funcionalidades, digamos assim, esse tablet vai te atender muito bem. Cara, aqui a gente tem um tablet com o Snapdragon 7S Gen 2, é um processador extremamente potente, tem uma performance muito boa, sem contar que aqui ele já vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, sem contar que ele já vem com uma bateria de 10.000 mAh, além de uma incrível tela IPS de 12.5 polegadas, que ainda é 120 Hz com resolução 2,5K. Detalhe que esse é o Poco Pad e a gente tem o Redmi Pad Pro, que é farinha do mesmo saco, ou seja, é exatamente a mesma configuração. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$2.000, o que caminhando um pouquinho a mais em orçamento, a gente vai pro que eu colocava como o tablet mais completo para se ter hoje em dia. Prestem atenção no que eu falei. Eu colocava, que no caso é o S9 FE, é um modelo da Samsung que, cara, foi uma das melhores experiências de tablet que eu já tive. Qualidade de construção simplesmente impecável, sem contar que ele já vem com 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, vem com uma tela de 11 polegadas IPS 90 Hz, já 8.000 mAh, além de um Exynos 1380, que é um processador que ele entrega uma performance muito boa. Até para jogos ele até consegue trazer uma performance boa. Para o uso no dia a dia, produtividade, multitarefa, ele atende muito bem. Só que não é só isso, além também do sistema operacional da Samsung, que, como eu disse, ele é muito completo, tem muitas funcionalidades que, cara, para estudante, para quem trabalha, para quem busca produtividade, organização, é um sistema operacional muito bom. Vale ressaltar também que se você tem Samsung, ele tem uma integração entre os dispositivos maravilhosa. A gente fala muito da Apple nessa questão de sistema operacional, ela realmente consegue trazer uma comunicação entre dispositivos muito boa, mas a
Samsung conseguiu fazer uma parada muito boa também. Sem contar que ele já vem com capinha, inclusive é uma capinha muito louca, que na minha opinião a Samsung tinha até que patentear, porque, cara, o formato dela é muito genial. Você consegue usar tanto deitado como em pé. Ela tem uma área pra você guardar a canetinha e, obviamente, já vem com a S Pen. E com relação ao seu preço, atualmente ele varia na casa aí dos seus R$2.500 a R$2.700. Detalhe, ele agora subiu um pouquinho de preço porque lançou um novo modelo que eu já vou citar. Nessa mesma faixa, ainda focando um pouco mais em potência, a gente tem de novo o Redmi Pad 7. Aqui no caso ele tem uma tela de 11.2 polegadas, 144 Hz com 3,2K de resolução. É um tablet que consegue trazer 8 ou 12 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, sem contar uma bateria de 8.850 mAh. E de processador, aqui a gente tem um Snapdragon 7 Plus Gen 3. Fazendo um comparativo de performance, ele fica muito próximo do que é a potência do Snapdragon 8 Gen 2, que é um processador absurdamente potente. Resumindo conversa, cara, se você só quer potência, quer um tablet bom pra produtividade, gosta de rodar um joguinho ou outro, Genshin Impact aqui pelo menos, Genshin Impact aqui roda numa tranquilidade absurda, esse tablet vai te atender muito bem. Sem contar que tem outros fatores que eu esqueci de citar, que a Xiaomi ela traz algumas funções como, por exemplo, a função Workstation, que basicamente você consegue usar o tablet como se fosse um notebook, no quesito de layout. Além disso, a Xiaomi utiliza o HyperOS, que é o sistema operacional da Xiaomi, que é a variação do Android da Xiaomi. E se você usa um Xiaomi, a comunicação entre eles também fica muito boa. Não é tão boa quanto um Samsung ou um Apple, mas ainda assim é muito prático. Então se você precisa fazer transferência de arquivo, transferência de foto, pode até usar o celular como webcam. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$2.700. É um valor elevado, eu entendo, mas quando se trata de tablet, por essa configuração, é um preço muito bom, cara. Os únicos tablets realmente topo de linha que eu recomendo, e aqui vai parecer que é uma puxação de saco, mas não é, os iPads com o processador da linha M da Apple, aqueles M3, M4, porque, cara, aqui você realmente vai conseguir uma potência equivalente a de um notebook. E não só isso, a Apple tem compatibilidade com aplicativos que são um pouco melhores e mais otimizados, como por exemplo, edição de vídeo. Mas ainda assim, se você já vai começar a gastar essa grana, de novo, eu recomendo você ir para um notebook, porque, cara, não tem sentido gastar 6, 7 mil reais no tablet, porque você vai ficar limitado por maior potência que ele tenha. Ou você pode ir para a linha Galaxy 360, que é uma linha de notebooks. No caso, eu tenho o Galaxy Book 3 360, existe o Galaxy Book 4. Cara, no geral, eles são muito bons. Eu fiquei um pouco receoso de comprar porque ele tinha um problema crônico de trincar a tela, que aparentemente isso foi um erro de fabricação de um lote específico. Porque, cara, eu tenho o meu, eu não sou nem um pouco cuidadoso com o meu notebook. Inclusive, eu fui viajar para Alemanha, eu deixei ele cair, cara, ele tá inteiro. E além disso aqui, e além de você ter uma potência de notebook, você também recebe uma tela Super AMOLED, que é touch. É um notebook 2 em 1, então ele vira um tablet e ele tem compatibilidade com S Pen. E não só S Pen, ele também tem compatibilidade com S Pen da própria linha Galaxy S. Com relação ao preço deles, antes eles estavam um pouquinho mais baratos, na faixa dos seus R$3.800 a R$4.000, o Galaxy Book 3. Só que hoje eles estão um pouquinho mais salgados na faixa aí dos seus R$5.000. Mas ainda assim, dentro do que a gente tem disponível de notebooks 2 em 1, eles são as opções mais baratas que a gente encontra no mercado. E novamente, link de seus produtos vão estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!